Olá a todos e todas, boa tarde. É com enorme prazer que eu inicio a mesa redonda D2, Diálogos e Desencontros com Antônio Vieira, uma mesa composta pelas professoras Ana Lúcia Oliveira e Asma Muhana. Apresento agora a professora Ana Lúcia. E em seguida, quando a professora Ana Lúcia acabar a sua fala, eu apresento a professora Asma. A professora Ana Lúcia Oliveira, né, é doutora em literatura comparada pela UERJ, é professora do setor de literatura brasileira, minha colega, é pesquisadora do CNPq, do programa Prociência, FAPERJ UERJ, e cientista do nosso estado, né, pela FAPERJ. Publicou diversos livros, né, a gente pode citar, né, e artigos em periódicos acadêmicos, capítulos de livro, traduziu obras, né, do francês para o português, tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, atuando em alguns temas específicos, né, como a literatura cientista, retórica, Antônio Vieira, Gregório de Matos e Alegoria. Seu projeto atual de pesquisa é a representação retórica do corpo e das paixões, né, na epistolografia de Antônio Vieira, e é com enorme prazer que eu inicio a mesa de hoje com a Ana Lúcia Oliveira, que vai apresentar a comunicação, né, até os penhascos duros respondem à representação retórica das paixões na epistolografia de Antônio Vieira. Prazer, Ana Lúcia, boa tarde, muito obrigada também, em nome da diretoria da Abraplip, não é, pelo aceite e pela participação. Então, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço inicialmente à comissão organizadora do Congresso, especialmente ao Sérgio Nazar, o convite para participar desse importante encontro da Abraplip. Eu também expresso minha satisfação de dividir a mesa com a Adma. Como vocês sabem, é uma grande estudiosa de Vieira, que nos deixou trabalhos e que tem produzido obras muito importantes. Eu destaco a fixação do texto da Apologia e dos autos do processo de Vieira na Inquisição, que são trabalhos inestimáveis para os interessados na obra do jesuíta. Também tenho grande satisfação de estar aqui mediada pela Viviane, querida colega da UERJ. Então, passo à apresentação do meu trabalho. Visto que o foco da minha apresentação incide nas cartas do jesuíta Antônio Vieira, julgo necessário, tendo em vista que essa apresentação se destina, talvez, a um público grande, né, tecer algumas considerações iniciais acerca do lugar da epistolografia no âmbito da ordem religiosa a que ele pertencia. Criada em uma época de célere expansão ultramarina, a Companhia de Jesus refletia em seus componentes e em sua distribuição geográfica uma espécie de globalização avant la lettre que caracterizava aqueles tempos. Oriundos de vários países europeus, seus integrantes se espalharam não só pela Europa, mas também na Ásia, na África e na América do Sul. Para manter a unidade e a comunicação com o centro romano da Companhia, implantou-se um instrumento fundamental, a correspondência epistolar, coluna vertebral do corpo inaciano, nas palavras de Sheila Yu. Importa mencionar que o fundador da ordem, Inácio de Loyola, é autor de uma monumental correspondência, constituída por cerca de 7.000 cartas, algumas delas bastante extensas e minuciosas. Loyola estabeleceu uma espécie de pacto epistolar com políticos, reis, pensadores, artistas e eclesiásticos, trocando conselhos, preceitos, discutindo matérias diversas, defendendo os princípios e a legitimidade da Sociedade de Jesus em todos os continentes em que esta se estabeleceu. Um dos objetivos básicos das cartas jesuíticas era o controle interno da missão pelos superiores da Ordem Roma, que exigiam relatórios minuciosos sobre a rotina diária dos padres e informações sobre possíveis causas de desânimos e crises. Assim, nesse eficiente sistema de comunicação, missionários disseminados pelo globo enviavam missivas para Roma, as quais eram copiadas e distribuídas pelas missões, de modo que todos soubessem o que se fazia nesses variados lugares.
Outro objetivo era o reforço do entusiasmo catequético por meio da remessa das cartas para outras missões, em que eram lidas como uma espécie de edificação. Em síntese, essa surpreendente rede de comunicação global, em pleno século XVI, constituía um poderoso instrumento de informação e divulgação das atividades da Companhia de Jesus. Inserindo-se na longa tradição medieval da ars dictaminis, essas cartas trouxeram a diferença de serem geralmente redigidas em um tom um pouco mais coloquial, procurando uma comunicação mais direta, com menos artifícios de retórica ou citações eruditas, e aplicando um decoro específico da imitação do oral. Adotado por Loyola e seus seguidores, o modelo da missiva como uma conversa entre amigos e não como discurso elaborado atraiu o público leitor do período, o que se evidencia pelo grande número de traduções e edições das cartas jesuíticas que afirmavam o poder e a expansão da Igreja Católica em tempos de Contra-Reforma, além de saciar a curiosidade dos leitores acerca das novidades dos novos mundos. Após essa breve introdução, passa ao tema específico da minha apresentação. A escrita de cartas, foi uma prática letrada habitual de Antônio Vieira no decurso de sua longa vida, desde a sua primeira missiva conhecida, a Carta Anno, dirigida em 1626 ao geral da Companhia de Jesus em Roma, até a última, ditada dias antes de sua morte, em 1697, e igualmente endereçada ao geral dos jesuítas. Além da troca epistolar com membros do clero, Vieira se correspondeu com figuras muito influentes na vida política e diplomática lusitana da segunda metade do século XVII, dentre as quais se incluem reis, membros da família real e da nobreza. Constituída por cerca de 750 peças, essa copiosa produção textual fornece indicações preciosas sobre o percurso biográfico do autor, isto é, lugares visitados, atividades realizadas, as relações que ele manteve, e oferece ainda numerosas informações sobre o tempo em que viveu, segundo o próprio jesuíta afirma em seus últimos anos de vida, em carta a Francisco de Brito Freire, que eu cito: "Que novas darei de mim a Vossa Senhoria, depois de tantos anos, senão que ainda vivo? Parece que me guarda Deus para testemunha da variedade e mudança do mundo neste século, depois de ter corrido e visto tanta parte dele." Embora tenha motivado ao longo do tempo o interesse de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, a correspondência de Vieira ainda guarda uma audição crítica à altura da sua riqueza e da sua importância para a investigação de questões históricas, teológicas e políticas do século XVII. Destaque-se que a vida portuguesa do período da Restauração aí se encontra registrada. Temos enredos diplomáticos e palacianos, embates políticos, questões religiosas, problemas militares e navais, dentre outros. Além da diversidade de temas abordados, menciona a grande variedade de lugares em que se encontrava o remetente, que escreveu de Dover, Paris, Haia, Barcelona, Liorne, Roma, Porto, Coimbra, Lisboa, Alcané, Carcavelos, Bahia ou Maranhão. É igualmente meritório destacar o perfil de seus destinatários, aqui apresentados tendo em vista uma ordem decrescente de distribuição do corpus textual entre eles. Em primeiro lugar, correspondeu-se com nobres e diplomatas, em seguida, clérigos e religiosos, reis e príncipes, e, por último, as cartas jesuíticas. No que se refere à publicação da correspondência de Antônio Vieira, assinale-se que a primeira edição, incompleta e com texto mutilado pela censura, principalmente nas cartas em que o epistológrafo se refere aos cristãos novos e ao Santo Ofício da Inquisição, data de 1735, quando se editaram 2 tomos organizados pelo Conde da Ericeira e pelo Padre Antônio dos Reis. O terceiro foi dado ao prelo em 1746, compilado pelo Padre Francisco Antônio Monteiro. Nesse mesmo período, novas cartas foram incluídas nos volumes Vozes Saudosas, 1736, e Voz Sagrada, 1748. Em 1854 e 55, uma nova edição ampliada, trazendo 511 cartas, compôs os volumes 16 a 19 das obras completas vieirianas, lançadas por Seabra e Antunes. Mantinha-se a mesma ordenação da edição anterior, que seguia a ordem que os originais chegaram à oficina do impressor, apresentando, por causa disso,
inclusive a mesma repetição de textos. Arrumando as cartas em ordem cronológica e, com isso, evitando o problema de duplicações, a edição seguinte foi feita pela empresa literária Fluminense, em 2 tomos, em 1885. Entre 1925 e 28, foi lançada uma importante edição das Cartas de Vieira, num total de 719, divididas em 3 volumes, organizados por João Lúcio de Azevedo. Consultando as publicações anteriores, cópias manuscritas das cartas e originais autógrafos a que teve acesso, o historiador português buscou apresentar uma publicação menos viciada de imperfeições, segundo nos esclarece na introdução, e eu continuo citando o João Lúcio, reduzindo ao paradigma mais recente as diferentes ortografias de 3 séculos. Durante décadas, essa relevante edição serviu de fonte principal de consulta para leitores e estudiosos da obra missivista do jesuíta. No final da década de 1990, Maria Lucília Pires nos alertou para o fato de que, eu cito, o estudioso de hoje, bem dizendo, embora o trabalho emérito do ilustre vieirista, que foi Lúcio de Azevedo, tem ainda mais aguda consciência das limitações de sua edição. Dentre estas limitações, ela ressalta o fato de o editor ter seguido frequentemente o texto da primeira edição, publicada sob as restrições do aparelho censório, então em vigor, em casos em que os textos originais eram relativamente acessíveis. Cabe mencionar que até mesmo algumas iniciativas editoriais brasileiras, já em nosso século XXI, referentes à epistolografia vieiriana, apenas reimprimiram os textos fixados e anotados por Azevedo, sem acrescentar novas cartas descobertas desde então. Eu lembro aqui que a ADMA já apontou isso num artigo do jornal O Globo, em 2008, intitulado precisamente Novas edições deixam a desejar. Destaco a recente tentativa de superar as limitações da edição de Lúcio de Azevedo com a obra completa do padre Antônio Vieira, em 30 volumes, dirigida por José Eduardo Franco e Pedro Calafate. Nessa publicação portuguesa, realizada entre 2013 e 2014, que também foi publicada aqui no Brasil pela Loyola, o tomo correspondente à epistolografia do jesuíta compreende 5 volumes, nos quais se apresentam 758 cartas dispostas cronologicamente, além de alguns textos apócrifos e outros de tipologia vária. Coordenada por Carlos Maduro, a equipe de pesquisadores da qual eu participei reuniu não apenas os textos publicados nas edições anteriores, mas também completou algumas das missivas mutiladas na primeira edição, reuniu cartas dispersas em diferentes publicações, traduziu um conjunto epistolar escrito em latim que Vieira enviou a superiores da companhia em Roma e publicou textos inéditos encontrados na Torre do Tombo e no arquivo da Casa de Cadaval. Esclareço que minha pesquisa, ainda em fase de elaboração, acompanha a proposta teórico-metodológica de Adolfo Hansen, no esclarecedor prefácio de sua edição das Cartas Vieirianas enviadas do Brasil, e que nos oferece orientações precisas para tentar reduzir o anacronismo quase inevitável na retomada de textos seiscentistas em nosso tempo. Em primeiro lugar, em relação ao remetente, deve-se atentar para o fato de que o ponto de vista das cartas, mesmo as familiares que tratam do vivido do remetente, eu cito Hansen, é o de uma enunciação conformada como racionalidade não psicológica de um tipo composto por paixões e caracteres subordinados como necessidade à hierarquia. Considerando que a posição de Vieira como carteador é, antes de tudo, a de um religioso subordinado às diretivas da Companhia de Jesus, o crítico mencionado nos apresenta uma síntese pertinente das diferentes posições institucionais desempenhadas pelo inaciano, que estão relacionadas ao decoro que rege suas missivas e aos diferentes matizes retóricos nela configurados. Cito Hansen, portanto, tipo que noviço, padre, mestre de retórica, teólogo, privado e valido de reis, amigo de aristocratas, inimigo da Inquisição,
superior de missão catequética, defensor de índios, afrontador de colonos, diplomata, orador sacro, profeta, não é uma subjetividade burguesa definida como unicidade de sujeito civil dotada de direitos liberais. Na sua representação como remetente, os interesses da monarquia e da Companhia de Jesus convergem, constituindo como tipo dotado de um caráter ou ethos principal, a prudência, que lhe controla o humor colérico, legível em afetos secundários, como raiva, desgosto, decepção, amargura e ironia. Desse modo, na maioria das vezes, os variados temas tratados nas cartas se articulam diretamente aos acontecimentos que marcaram o seu tempo, ao lugar específico em que o remetente se encontrava no ato da escrita, ou ao Reino de Portugal, em termos gerais. Dentre esses temas, destaco a invasão da Bahia pelos holandeses, a negociação com a França para formar uma liga anti-Espanha, a negociação com a Holanda para tratar da restituição de Pernambuco, o emprego do capital judaico na criação de companhias de comércio, o combate ao cativeiro dos índios, as viagens missionárias no Maranhão e Grão-Pará, o poder da Companhia de Jesus sobre os aldeamentos indígenas, o processo inquisitorial e a vida no cárcere do Santo Ofício, a crise da lavoura açucareira, a febre amarela, o contrabando de ouro e prata, os preços monopolistas, a corrupção dos mercadores, a miséria dos pobres, dentre outros. Funcionando como ação discursiva que intervém em outras ações e representações de seu tempo, as cartas, ainda segundo Hansen, são perspectivizadas pela forma dos seus gêneros, que funcionam como filtro pragmático e semântico da posição institucional do remetente, da seleção das matérias, da ordenação dos argumentos e da interpretação dos temas. Assim, considera a representação retórica das paixões no epistolário vieiriano a partir do exame de procedimentos previstos pelas convenções letradas vigentes no século XVII para esse gênero, o que significa um distanciamento quanto ao propósito de ler a escrita epistolar na clave de conceitos tais como os de subjetividade e interioridade em sua acepção atual. Cabe, desse modo, destacar que as paixões encenadas nos textos vieirianos não devem ser lidas como forma de expressão da subjetividade autoral, mas na perspectiva da constituição de uma persona discursiva diretamente articulada ao desempenho de um modelo retórico de fingimento de diferentes estados da alma e que busca adequar-se ao tema tratado, ao gênero de discurso e aos destinatários. Seguindo a codificação retórica seiscentista do gênero epistolar, o decoro das cartas vieirianas está relacionado às posições institucionais ocupadas pelo emissor, compostas como aplicação de um ethos constantemente grave, configurado como uma posição hierárquica discreta e ajuizada. Leia-se trecho de carta de 1663 ao Marquês de Gouveia. Então, cito Vieira. De mim não tenho que dizer a Vossa Excelência, porque o mesmo que tenho dito serve para todos os tempos, pois eu sou e hei de ser o mesmo em todos. Igualmente representativa é a missiva de boas-vindas ao governador Câmara Coutinho, em 1689, em que o jesuíta se apresenta em suas diferentes figurações na hierarquia da sociedade em foco. Cito, como Antônio Vieira, como morador do Brasil, como religioso da companhia e como quem tem esta província a seu cargo, devo dar a Vossa Senhoria o parabéns da feliz viagem e chegada a essa venturosa terra. Parece evidente, portanto, que os dados biográficos que constituem a primeira pessoa do missivista e a individualizam devem ser compreendidos como representações de posições institucionais de um tipo religioso, Antônio Vieira, aplicadas como preenchimento semântico de tópicas tradicionais para figurar sua pessoa natural. Reiterando, tais traços biográficos são formalizados por uma aplicação de caracteres e paixões codificados, aos quais é dada uma forma verossímil, segundo o decoro adequado à circunstância de cada carta. Uma leitura detalhada do corpus epistolar vieiriano evidencia que o caráter principal nele plasmado, como já mencionei, corresponde ao do tipo letrado prudente. Entretanto, como o ânimo de quem escreve está sujeito a mudanças, mudam também os estilos e os conceitos, que se adaptam aos afetos ocasionais que o remetente
vai sentindo e também a variedade dos assuntos em cada ocasião específica em que a carta é produzida. Assim, de um tom mais triunfalista dos primeiros tempos, ao narrar os empreendimentos jesuíticos nas missões da colônia ou os sucessos nas cortes europeias, segue-se a revolta acentuada durante o processo do Tribunal do Santo Ofício, chegando-se ao tom desenganado dos últimos anos, em que o peso da idade e das doenças, essas que são frequentemente mencionadas nas cartas desse período, soma-se ao ressentimento por ser desprestigiado pelo governante e esquecido na corte portuguesa. Com razão, afirma Isabel Almeida, que, eu cito, ao ritmo do avanço da idade e das provações do autor, o tema das paixões inflama a epistolografia como ferida insanável. Por esse motivo, minha investigação atual, que aqui apresento sumariamente, tem privilegiado as cartas do último período da sua vida, em que o jesuíta, desiludido com a corte, retorna ao Brasil. Nas palavras de Lúcio de Azevedo, que eu cito, essas cartas são os anais da sua existência nesse período final, em que vemos a gigante figura, a passos contados, caminhar para a decrepidez e para o túmulo. Importa ainda mencionar que as paixões, abundantemente referidas na troca epistolar do autor, também constituem ponto de reflexão na sua oratória sacra. Dou como exemplo o sermão da quinta quarta-feira da Quaresma, pregado em Lisboa, em 1669, em que Vieira, ao discorrer sobre as paixões, enumera-as pela bitola aristotélica, sintetizando-as numa dicotomia agostiniana. Então, eu cito o jesuíta. As paixões do coração humano, como as divide Aristóteles, são 11. Todas elas se reduzem a duas capitais, amor e ódio. E estes afetos cegos são os dois polos em que se revolve o mundo, por isso tão mal governado. Na epistolografia, verifica-se que o amor à pátria é a paixão que indiscutivelmente mobiliza o jesuíta, o seu afeto cego, né? Sendo responsável, em especial nos seus últimos anos de vida, por afetos de tristeza e ressentimento constantemente expressos. Em carta a Duarte Ribeiro de Macedo, de 1673, ele se mostra consciente dessa fraqueza. Cito: sendo o intento de Santo Inácio, nos exercícios, propor a todos os meios eficazes de compor e moderar as paixões que nos desviam do último fim, eu, considerando nas minhas, na predominante contra a qual deve ser o maior combate, achei que era o afeto português e imoderado amor e zelo da pátria. E contra este forte inimigo me tinha armado, convencendo com tantas razões quantas em mim concorrem mais que em outros, mas ainda que o tenha muitas vezes convencido, não acabo de o ver vencido. A leitura atenta das cartas ratifica que Vieira não conseguiu realizar a transmutação das paixões que ele preconiza em clave inaciana no seu sermonário. O afeto cego do amor à pátria o obceca, crescendo na mesma proporção em que aumentam a indiferença persistente do príncipe português e as afrontas à sua imagem. Tudo isso alimenta o sentimento de injustiça, de desdém imerecido, que transparece na pena do carteador, deixando por vezes entrever seu humor colérico, manifesto como raiva, desgosto e ironia. A esse respeito, cito sua irônica e amarga referência, em carta de 1682 ao Marquês de Gouveia, a simulação de um auto de fé em Coimbra, em que estudantes queimaram uma figura representando o jesuíta. Então, nas palavras de Vieira, não merecia Antônio Vieira aos portugueses, depois de ter padecido tanto por amor da sua pátria e arriscado tantas vezes a vida por ela, que lhe antecipassem as cinzas e lhe fizessem tão honradas exéquias. No mesmo tom amargo da encenação de afetos de desesperança, leia-se o exórdio da carta ao conde de Castanheira, de 1685. Senhor, as repetidas memórias com que Vossa Senhoria é servido, de se não esquecer deste seu humilde criado em todas as frotas, só são as que me asseguram de que em Portugal, de onde tenho perdida toda a esperança, ainda há fé e caridade. Deus pague esta a Vossa Senhoria,
pois não é a menor obra de misericórdia consolar os tristes, nem há, segundo as opiniões do mundo, quem maiores razões tenha do que eu de se contar neste número. Das partes que constituem a Carta Vieriana, que segue a estrutura formal prescrita para o gênero na reciclagem inaciana da tradição medieval da Ars Dictaminis, o exórdio tem merecido destaque em meu trabalho. O modelo é usual na época. Após a breve salutácio que abre o discurso, busca-se angariar disposição afetiva do leitor para a narração que virá a seguir. Nesse passo, Vieira utiliza diversos recursos. Afeta modéstia e humildade diante dos destinatários, ressalta a longa espera até a chegada da carta do correspondente, a satisfação de sabê-lo com saúde ou pesar por suas doenças. Com frequência expressa ainda sua expectativa de que a correspondência não se interrompa e seja copiosa. Este último recurso, constante forma de captatio benevolentiae empregada pelo jesuíta, centrada na reflexão sobre a própria correspondência e com referências à frota que faculta o comércio epistolar com a Europa, evidencia o lugar da carta como dramatização da partilha de vivências e afetos entre ausentes. Exemplifico com a missiva a Diogo Temudo, de 1684. Meu senhor, para poder ao menos fazer esta via por mão própria, a reservei para os últimos dias em que está decretada a partida da frota. E se eu não a puder acarregar toda de quantos gêneros de expressões cabem no agradecimento, nem meu coração ficara satisfeito, nem o que devo à vossa senhoria, à vossa mercê, desculpem, provado com tantas obras e declarado com tantas palavras, bastantemente correspondido. Desse modo, o caráter negocial público de suas cartas não dispensa os aparatos implicados em uma ideia de encontro amigável muito esperado e, por isso, atento ao registro afetivo que inscreve na carta um temperamento, como recomendam os preceptistas da Ars Dictaminis de viés humanista, tal como Justo Lipsio. Em 1693, Vieira pretendeu cessar as relações epistolares, deixando de responder a seus carteadores europeus, mas estes não lhe aceitaram silêncio e continuaram a escrever. Por esse motivo, no ano seguinte, ele enviou uma circular à nobreza de Portugal, em cujo exórdio, de onde extraí a parte inicial do título desta comunicação, ele reflete de forma magistral acerca da prática da conversação. Cito Vieira, é coisa tão natural o responder que até os penhascos duros respondem e para as vozes têm ecos. Pelo contrário, é tão grande violência não responder que aos que nasceram mudos fez a natureza também surdos, porque se ouvissem e não pudessem responder, rebentariam de dor. Afirmando que lhe coube, cito, esperar reciprocamente que a resposta de meu silêncio fosse tão muda como ele, o que não aconteceu, o jesuíta completa agudamente o seu raciocínio. Cito, e porque eu em não escrever fui mudo como morto, agora com o espaço de 1 ano e meio é força que fale como ressuscitado. Em seguida, justifica seu longo período de silêncio, atribuindo ao fato de, por doença, lhe faltarem as mãos para escrever. Mesmo pedindo a todos nessa missiva coletiva, cito novamente Vieira, que a pena de não responder às cartas se me comute na graça de não as receber daqui por diante, o jesuíta não persistiu totalmente nesse propósito de abandonar a prática de carteador e, cito ainda o mesmo texto, tratar somente da correspondência com a outra pátria e melhor corte, para onde há tanto tempo que os anos e ultimamente os achaques me dizem que estou de caminho. Ou seja, preparar-se para a morte. Para um temperamento ávido de expansões como o seu, essa expressão é de Lúcio de Azevedo, tal propósito de cortar os laços com a Europa não se sustentaria por muito tempo. De fato, nos 3 últimos anos de vida, Vieira ainda manteve essa conversação à distância com poucos destinatários. Em uma delas, destinada ao confessor da rainha Dona Catarina, após mencionar que se acha acometido por um tropel de moléstias, reafirma em tom patético sua lealdade à monarquia portuguesa. Então, eu cito, debaixo destas quase apagadas cinzas de vida, está vivo,
firme e ardentíssimo o desejo de poder prestar para qualquer mínimo aceno do agrado de Sua Majestade. As observações anteriores me permitem concluir com Adolfo Hansen que, por mais personalista que possa parecer a posição do remetente dessas missivas, e Vieira é sempre uma tempestade de homem, trata-se, antes de tudo, da posição de um tipo religioso subordinado às diretivas da Companhia de Jesus e não de uma subjetividade burguesa. No autorretrato multifacetado do missivista, que se deixa entrever no amplo arco temporal coberto por sua prática epistolar, encontramos várias figurações de Antônio Vieira, sempre sobredeterminadas por sua imagem pública como religioso. Desse modo, em suas cartas, definindo seu ethos, Vieira deu manifesta evidência às paixões que mobilizaram sua existência, como se atesta no seguinte trecho escrito a Duarte de Macedo em 1679. Eu me tinha retirado para a quinta, esperando lá poder descansar e ter alguma quietação. Mas, como me levo comigo, como me posso achar bem em nenhuma parte? Também posso dizer de mim o que Vossa Senhoria diz de Dom João da Áustria, que o não matam as enfermidades do corpo, senão as paixões do ânimo, não se podendo o meu conformar com o que vejo e ouço. Finalizo esta comunicação reiterando a importância que o jesuíta atribuía à sua correspondência, na qual, nas palavras de Isabel Almeida, ele não deixava de se representar ou de opinar, com a arguta consciência de que também nesses papéis viajava a sua assinatura e se moldava a sua efígie. Aos ouvintes, portanto, deixo um convite para a leitura das cartas de Antônio Vieira, tão obscurecidas pelo sucesso obtido por seus sermões, quanto iluminadoras de importantes facetas da sua vida e de sua obra, bem como de aspectos decisivos da história do século em que viveu. Obrigada. Muito obrigada, Ana Lúcia, por esta bela apresentação. Depois a gente vai conversar no final, né? Não sei se já tem aqui perguntas, mas eu chamo agora, né, para essa mesa, também para esse diálogo, a professora Adma. Olá, boa tarde, né? Vou apresentar rapidamente a professora Adma, que já é conhecida, né, de todos nós também, que é professora doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo, é professora livre-docente da área de Literatura Portuguesa, também da Universidade de São Paulo, da USP, atua principalmente nas áreas de poética, retórica, literatura portuguesa antiga, literatura brasileira colonial, prosa e poesia dos séculos XVI e XVII e Antônio Vieira. E hoje a professora vai apresentar para a gente a comunicação na Bahia, um arcebispo de Goa desencontra o padre Antônio Vieira. Muito obrigada mais uma vez, Agno, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco neste, mais uma vez, né, num congresso, né, sempre da Abrafip. Então, passo agora a palavra a você. Muito obrigada, Viviane, por sua gentil apresentação. É um prazer estar aqui novamente, afinal, todos nós somos amantes aí da literatura portuguesa, e eu agradeço especialmente ao Sérgio Nazar, por esse convite e por ter me posto numa mesa com a colega e amiga Ana Lúcia de Oliveira, com quem eu tenho dividido tantas conversas, tantos trabalhos, né, tantas discussões acerca de Vieira, de retórica. E, na verdade, fica difícil falar agora, depois de ouvir tanto Vieira, né, que a Ana Lúcia nos trouxe, nos traz, né, nas suas cartas, que é algo importantíssimo, porque diz respeito aqui a como ao longo dos séculos, né, Vieira foi editado, e essa tentativa da qual ela fez parte, né, de recuperar aí, com menos anacronismos, né, a voz de Vieira no momento, né, em que foi pronunciada. Então, nós temos aí toda essa questão da transmissão, né, de uma obra do século XVII até nós,
E, na verdade, a minha comunicação, na Bahia, um arcebispo de Goa desencontra o padre Antônio Vieira, diz respeito exatamente à leitura que Vieira sofreu, né, na Índia no início do século XVIII. Né? Na verdade, a minha fala, né, diz respeito a esses contatos, que são contatos não muito óbvios, não conhecidos, né, na historiografia literária, principalmente, acerca dessa recepção de Vieira nos anos, né, logo após a sua morte, não só em Portugal, mas na Índia. Né? E faz parte, então, de uma pesquisa mais ampla que eu tenho levado a cabo, desde um edital universal do CNPq, esperemos, né, que esses cortes na cultura, principalmente aí no CNPq, sejam revertidos, claro, né, porque é a partir deles que nós conseguimos fazer nossas pesquisas, né, em meio a tantas dificuldades outras. Então, essa minha pesquisa se iniciou com esse contato entre a Índia e o Brasil nos séculos XVI, XVII e XVIII. Tá? Eu gostaria que a Alessandra, se for possível, apresente aí o slide 2. Pronto. Em que nós vemos aqui, talvez esteja um pouquinho pequeno, mas vocês podem ver em verde, tá? O caminho, né, de torna-viagem da Índia até Portugal, né, cuja rota oficial era essa aqui em pontilhado, tá? Sem passar pelo Brasil. Então, nós víamos aqui de Índia e era suposto vir direto até Lisboa. Também na ida, em vermelho, vocês podem ver a rota, né, se aproximaria, por causa das marés, dos ventos, se aproximaria da costa do Brasil, mas era suposto que não chegasse até o Brasil, né, e viesse aqui, de modozinho pontilhado, até a Índia. Tá? Mas tanto na ida como na volta, o que nós vemos é que havia uma intensa circulação, né, entre a Índia e o Brasil, e foi a partir, então, dessa pesquisa preliminar acerca da circulação de objetos comerciais e devocionais entre a Índia e o Brasil, que pudemos constatar que, em primeiro lugar, importantes exemplares da imaginária e da pintura brasileira do século XVII e XVIII, tanto desde o norte até o sul, se apropriavam da arte, bom, toda uma terminologia, né, mas de uma arte, digamos, luso-oriental, né, que ainda é de pouca visibilidade para a história da arte brasileira. Tá? Há, de fato, poucos estudos, eu lembro o Brancante, da Fonseca, pouca coisa mais. Ultimamente, nós temos estudos do Bruno Feitler, do Jorge Lúcio, que tem trabalhado, né, nessa vertente historiográfica. Então, selecionando testemunhos de peças e de fontes documentais, e com a ajuda dessa bibliografia bastante lacunar, deu para perceber a incorporação de traços, procedimentos e soluções luso-orientais na arte do Brasil do período colonial. E como eu acho que é enfim, um material muito rico, né, essas coleções de imaginária que fornece elementos de contato entre ambas as Índias, eu vou pedir à Alessandra para fazer o favor de apresentar. Aqui nós temos uma sacristia da Ordem Terceira do Carmo, em Cachoeira, da Bahia, né, em que há desculpem, em que há cristos, né, de feições índias. É muito curioso porque os guias turísticos dizem algumas foram feitas na Índia, em Goa, e outras na Bahia. Será que você consegue descobrir o quê? O que mostra exatamente a imitação, né, que ainda na Bahia se fazia
de uma imaginária proveniente da Índia. Pode passar a seguinte, Lissana? Aqui é um detalhe, vocês podem ver o quanto é colorido, né, essas imagens. Seguinte, realmente é só ilustrativo aqui desses contatos. Aqui uma Nossa Senhora de Montserrat, em que ela está posta, né, como várias outras imagens búdicas, né, em que a gente tem todo um mundo ali abaixo dos pés. Pode seguir. Aqui nas missões, realmente é uma coleção para mostrar não só na Índia, mas inclusive na China, algumas relações que vêm provenientes no século XVIII, mais da China. Pode passar, esse não é o fulcro do trabalho, é mais ilustrativo. Aqui em Belém do Pará, uma Santana e uma Virgem Maria com coque, né, à la chinoiserie, passando. Aqui também uma Santana Mestra, igualmente, né, vocês podem ver os olhos, né, repuxados. Seguinte. Aqui também, Diamantina, pode passar. Lissana, por favor. Essa Santa Cecília é deslumbrante, né, a santa padroeira da música, né? Vocês podem ver o coquezinho aqui dela também. Essa provavelmente é de origem mesmo chinesa, não é uma pequena estatueta, ela tem mais de 1 metro de altura, está em Mariana. Seguinte. Essa Santa Maria Madalena é muito pequenina, mas ela tem todo um gestual, né, oriental interessante. Bom, agora pode passar mais rápido. Temos alguns cristos aí no Museu Histórico Nacional, né, como o Bom Pastor. Vocês podem ver a expressão dele búdica, né, numa posição búdica de cruzadas. Seguinte. Pode passar. Aqui um Menino Jesus, em Olinda, também. Pronto. Segue uma Maria Madalena. Isso. Também com a pose búdica. Sim. Então, neste início, né, do século XVIII, eu desconfiava que, apesar dessas imagens, dessa profusão de numerosos exemplares de uma imaginária, seria difícil encontrar relação entre os textos, embora imaginasse que essas naus que iam de Goa para Lisboa e invariavelmente escalavam no Brasil, transportassem também papéis e livros contendo cartas, notícias, sermões, né? A Ana Lúcia se referiu, né, às notícias das cartas que vinham do Oriente, né, para o Brasil, para Portugal, e nós sabemos, por referências, que essas notícias que chegavam, às vezes, primeiro, muitas vezes, primeiro ao Brasil, antes de chegar a Portugal, causavam um imenso entusiasmo nos padres e noviços que se reuniam para a audição pública, às vezes durante toda a noite, né? E muitas vezes houve noviços que se entusiasmaram a tal ponto que se ofereciam como missionários para as partes orientais. Então, era de supor, né, que esse trânsito afetasse a produção letrada do Brasil, mas, até por eles correrem manuscritos, né, nos mais diversos gêneros discursivos, eles não tinham entrado, né, apareciam de modo, né, pouco visível, né, na historiografia literária. Foi então que eu acabei tendo contato com essas notícias, né, de um arcebispo de Goa, na Bahia, o Dom Inácio de Santa Teresa, né, primeiro através de manifesto do procedimento do arcebispo de Goa, defendendo, que foi escrito na Índia em 1622, 23, e depois, né, um texto escrito na Bahia, em 1725, intitulado Reflexões Declarativas
sobre o manifesto do procedimento do arcebispo de Goa. Ora, ambos os textos, então, se encontraram em certo momento na cidade do Salvador, né? As reflexões declarativas que vão contra o manifesto dizem respeito, né, à atuação religiosa do arcebispo Dom Inácio de Santa Teresa na Índia, né, em razão dele se indispor com a população e as autoridades indianas, destruindo templos hindus, mesquitas muçulmanas e tentando acabar com o que considerava privilégios e favores dos não católicos. E, nesse sentido, né, ele se opunha, né, por volta dos anos de 1720, a toda uma prática religiosa feita pelos missionários da Companhia de Jesus. Né? É nessa situação, né, que o arcebispo ou alguém a seu favor envia a Lisboa um manifesto do procedimento do arcebispo de Goa, defendendo, e esse manifesto acaba se encontrando na mão dos acadêmicos da Academia Brasílica dos Esquecidos, em Salvador. Tá? Nós temos todas essas notícias a partir, né, de notícias que estão em códices parte na Torre do Tombo, em Lisboa, né, e parte na Biblioteca Nacional de Portugal. São 2, 3 códices, né, que dizem respeito a essa documentação. Ora, em ambos, então, o que me chamou a atenção foi que, tanto no manifesto que defendia o arcebispo de Goa, quanto nas reflexões declarativas, já eu mostro, nas reflexões declarativas sobre o manifesto do procedimento do arcebispo de Goa, a grande autoridade, né, é o padre Antônio Vieira. Tá? O manifesto, né, na verdade, está, né, dentro de uma disputa mais ampla que ocorre em Goa, né, acerca da interpretação de uma proposição polêmica, né, que teria sido pronunciada pelo arcebispo Dom Inácio de Santa Teresa, que dizia que todas as boas obras feitas pelos que estão em pecado são abominações. Tá? Dom Inácio se vale, né, de uma questão ampla, né, porque é um ponto teológico importante, né, que está no cerne da doutrina da graça, né, que, na verdade, aproximava o Dom Inácio como defensor da doutrina da Jacobeia, né, aos protestantes, na medida em que eles consideravam que, sem a graça, todas as obras dos infiéis constituíam vício e pecado. Tá? Ele se baseava, então, né, numa proposição, né, de Vieira, no 10º Sermão do Rosário, em que Vieira dizia, citando Isaías, né, que o incenso oferecido por mãos sacrílegas fora abominado por Deus. Tá? Mas essa expressão, então, como os demais jesuítas de Goa vão procurar mostrar, está deslocada do seu contexto e, enfim, é uma norma, né, da Companhia de Jesus, que diz respeito exatamente a toda a oposição ao protestantismo e ao jansenismo, de que as boas obras têm em si uma positividade que as torna benquistas de Deus, independentemente, né, do indivíduo, do pecado do indivíduo, né, que não pode contaminar todas as obras. Enfim, é uma questão teológica, mas que o que é interessante é que, então, tanto os jesuítas, né, como um jacobeu como Dom Inácio de Santa Teresa se valem
né, da citação de Vieira, né, no Sermão do Rosário, para advogarem, né, pela sua posição. Ora, você pode passar, por favor, Gessana? Alessandra, para o... Sim. Então, esse texto das reflexões declarativas sobre o manifesto do procedimento do arcebispo de Goa, aqui vocês veem que está num códice muito bonito, muito bem trabalhado, né, caligraficamente. Ele está no interior, então, de um grande códice, né, que se intitula Vários Discursos em que se defendem... Agora eu estou sem... Acho que não dá para ler. Vários discursos em que se censuram algumas proposições contra o arcebispo primaz de Goa, Dom Frei Inácio de Santa Teresa, e outros a seu favor. Tá? Ali a gente tem textos de polêmica como Segredos Manifestos, todos têm uma estrutura bastante paradoxal, reprovante e reprovado, herege católico, censura verdadeira de uma falsa censura, etc, etc. Tá? Vejam que, como eu disse, as reflexões, o manifesto veio de Goa, né? Mas as reflexões declarativas, então, foram escritas já na Bahia, no ano de 1725. E nós sabemos disso, é pena porque vocês não conseguem ler, mas está aqui logo, logo nesse início, né, em que se diz o seguinte: um eclesiástico que no ano de 1725 veio da Índia a esta cidade da Bahia, nas naus que se acham ancoradas neste porto, e nelas intenta passar o reino, por acaso encontrou nas mãos de uns acadêmicos desta cidade um manifesto de que no título se faz menção. Manifesto do arcebispo de Goa. E lendo-o, conheceu ser obra da Índia por sua sutileza e fácil de se desfazer. E porque lá na Índia, tendo o título de manifesto, andou escondido com medo de aparecer, porque facilmente seria conhecida a sua falsidade, o dito eclesiástico, levado de santo zelo, quis relatar por escrito na Bahia o que, pertencente ao mesmo manifesto, na Índia tinha sabido. Né? A gente vê o jogo, né, de palavras aqui que esse autor anônimo, um jesuíta, como adiante ele afirma, faz entre o gênero literário manifesto, quer dizer, uma declaração formal de ideias políticas, etc., e o sentido do termo como adjetivo, algo que se mostra publicamente ou não, né? Então, aqui é dito exatamente, né, que se encontrou nas mãos dos acadêmicos da cidade, da Bahia, esse manifesto, né? E é muito interessante porque, neste mesmo ano de 1725, a gente sabe que essa academia, esses acadêmicos da Academia Brasileira dos Esquecidos, faziam, né, fizeram uma conferência, né, em que o tema era a preeminência, uma disputa sobre a preeminência da Bahia ou de Goa, da América ou da Ásia, no conjunto dos domínios portugueses. Né? Quer dizer, toda essa sessão da conferência foi dedicada a um debate epidítico, né? Em que se disputava qual dos dois domínios era mais merecedor aí, né, a gente pode dizer, da racionalidade portuguesa. Tá? Não se trata, claro, né, de demonstrar objetivamente a superioridade da Bahia ou de Goa, mas de estabelecer entre ambas a própria competição, né, de modo que ambas saíssem dignificadas. Isso é muito interessante,
né, porque o próprio lema, né, da academia, eu acho que está no... por favor, Alessandra, você passa os dois próximos slides. Não, não. Antes, por favor. Aqui. Né? O próprio emblema da Academia Brasílica dos Esquecidos, que é Sol Oriens in Occido, tá? Permite as seguintes acepções. O Sol nasce no Ocidente, ou o Sol, ou não, e o Sol do Oriente está no Ocidente, e o Sol do Oriente está morto, está no Ocidente. Isso tudo está em oposição, né, à máxima latina, ex oriente lux, do Oriente vem a luz, né, mostrando, então, precisamente, né, que o Brasil se tornara, né, o novo amor de Portugal, digamos assim, seu novo tesouro, né, principalmente depois, né, da descoberta das minas de ouro e pedras preciosas nos sertões brasileiros, né. Se a Índia tinha sido, no século XVI, a maior riqueza de Portugal, né, de lá vinha a luz. Nesse início do século XVIII era a América, né, era o Brasil, né, que provia de bens Portugal de Dom João V. Né. É claro que é um certame poético, né, de uma esquecida academia, é um emblema de uma academia esquecida, né, mas nesses textos, então, nas reflexões declarativas, vai se mostrar intensamente a figura da América como contraponto à Ásia, né, numa retomada, né, daquela noção da Translatio Imperii, de grande apelo nas instituições de governo contemporâneas, né, como a professora Iris Canto, né, aqui da História da USP, tem mostrado. Enfim, né, a presença do manifesto do arcebispo de Goa e a redação aí, né, das reflexões declarativas evidenciam, então, essa troca e a importância que as questões indianas tinham no Brasil e vice-versa, né? E não só por meio das naus que cruzavam o oceano, mas principalmente, né, pelos escritos que elas transportavam de um lado para o outro. E, então, a partir dessa presença, né, de Vieira na obra, né, nesse documento, nessas polêmicas com o arcebispo de Goa, eu acabei me dedicando, né, a ler, a procurar conhecer melhor esse arcebispo, e aí o que nós vemos é que, neste mesmo ano de 1725, Dom Inácio escreveu um livro, também com título, né, algo paradoxal, que é o Estado do Presente Estado da Índia, que foi ofertado a Dom João V e até hoje inédito, em que ele propõe alguns meios, né, para a reforma espiritual e temporal, né, da Índia, né, mais uma vez se opondo, né, aos jesuítas, por isso um arcebispo de Goa desencontra o padre Antônio Vieira, mais uma vez se opondo, né, à prática missionária jesuítica, né, mas, apesar disso, né, se baseando, né, em Vieira, em 7 capítulos, né, Dom Inácio vai ler e atualizar as profecias de Vieira, que auguram o lugar de imperador universal rei de Portugal, para para o estado da Índia, tá? Então, ele corrige Vieira, né, dizendo que o Quinto Império, né, então não será naquela data, ele avança na decifração das profecias e faz um prognóstico, né, para o ano de 1732, a instauração do Quinto Império Português, pela mão de Dom João V, e iniciando-se no Oriente, tá?
Isso é muito interessante, né, porque ele se vale, né, de Vieira e de toda a estrutura do pensamento imperial vieriano, né, para, então, atualizá-lo em termos de Estado português da Índia. Tá? Também nos códices que nós encontramos na Torre do Tombo e na Biblioteca Nacional, nós encontramos algumas notícias, um caderno de notícias feitos pelo arcebispo, que estão publicados no Lúcio de Azevedo, precisamente como anedotas, né? Se eu não me engano, no volume segundo, agora, desculpe, eu não me lembro, na história do Antônio Vieira, tenho quase certeza, no segundo volume, né, como anedotas, em que Lúcio de Azevedo fala que estão numa carta de Panjim, né, em Goa, mas ele não identifica, então, como sendo de Inácio de Santa Teresa, né? Ali são notícias, na verdade, que o arcebispo vai buscar, né, sobre pessoas que vêm da Bahia para a Índia e que ele vai arrolando como notícias, né, ainda de pessoas que conviveram com Vieira. Até aí, eu não vou tentar não me estender muito para chegar ao ponto que eu queria. Depois, né, isso ocorre em 1725, depois, em 1740, até por conta dos diversos conflitos que o arcebispo tem com as ordens religiosas católicas e também, né, os hindus em Goa, o arcebispo, finalmente, né, depois de brigar com as freiras de Santa Mônica, aí já não deu mais certo, Dom João V retira, né, o Dom Inácio de Goa, né, mas coloca-o no arcebispado de Faro. E, aparentemente, né, ele teria seguido uma viagem, né, direta entre Goa e o Algarve, mas foi uma surpresa quando eu encontrei, então, um sermão na cidade do Salvador, intitulado Sermão de Santa Teresa no Convento da Bahia, celebrando o autor em pontifical, quer dizer, na condição episcopal, no ano de 1740, tá? E assinado, né, por Dom Inácio de Santa Teresa. Ora, nenhum documento, né, falava que o arcebispo alguma vez tivesse posto os pés na Bahia, mas o fato é que o sermão, e aqui, por favor, Lessana, você passa o próximo, aqui, tá? Também não sei se dá para vocês verem, um manuscrito, né, já alimpado, né, não é um rascunho, é um sermão que diz que foi pronunciado, então, no convento de Santa Teresa. O convento de Santa Teresa é de uma ordem religiosa, digamos assim, adversária, né, da Companhia de Jesus, eram as duas principais ordens, né, com destaque da Companhia de Jesus em Salvador, né? Mas ali, os carmelitas descalços, foi ali que o sobrinho de Vieira foi enterrado, Bernardo Vieira Ravasco, etc., e tem uma preeminência, né, na cidade. Então, não é estranho, né, que Dom Inácio, né, a convite dos carmelitas, proferido em pontifical, né, um sermão em louvor à santa, cuja cunha ele tinha adotado. O Inácio de Santa Teresa, o sermão é de Santa Teresa. Mais tarde, inclusive, quando ele chega no Algarve, quando o Inácio chega no Algarve, ele vai comprar, né, um terreno onde vai haver a fundação do convento de religiosos carmelitas descalços na cidade de Castro Mirim, né, em Portugal. Tá?
Esse sermão é muito interessante, porque se não, apesar de todas as contradições, né, entre um agostiniano, como era Dom Inácio, e, e Vieira, como membro da Companhia de Jesus, se não estivesse ali dito que tinha sido pronunciado pelo arcebispo, eu juraria, e olha que eu conheço um pouquinho da obra de Vieira, eu juraria que tinha sido escrito por Vieira. Ele emula, né, ele imita de maneira tão fina, né, a escrita de Vieira, tá, que ele pretende, de fato, né, se ombrear com o jesuíta, né, com Antônio Vieira. E isso no próprio lugar de atuação, né, de Vieira. Os outros escritos do Frei Inácio de Santa Teresa, de modo nenhum, tá, se assemelham, né, a invencio, a dispositio e a elocutio vieriana. Tá? Mas neste sermão, os principais procedimentos, né, de paradoxo, de hipérboles, de quiasmos, de hipérbatos, enfim, todo um trabalho com a linguagem, né, que Vieira tem. Aqui, né, ele reproduz de uma maneira incrível, né, realmente incrível. Então, a gente pode dizer assim, que apesar, né, da prática religiosa estar em oposição absoluta, né, em termos, então, de linguagem, em termos de racionalidade, né, o Dom Inácio, então, se aproxima tremendamente de Vieira. Como eu já passei muito do tempo, eu só queria dar uma última nota, que então, sobre mais uma obra. Por favor, Alessandra, o próximo e último slide, que é esse texto que o Dom Inácio começa a escrever na Bahia. Também ele evidencia, né, nas páginas iniciais, um conhecimento tamanho da Bahia que o Hernani Cidade já supôs que seria obra de um estudante baiense, né? Mas, na verdade, então, mostra a familiaridade que, em poucos meses, o arcebispo teve, né, na Bahia, em relação à obra de Vieira, que é esse livro, que foi editado anonimamente, A Crise Paradoxa, Supertratado Insigne Padre Antônio Vieira, né, conhecido por Crises Paradoxa, né, que foi editado em Londres em 1748, quer dizer, alguns anos depois, então, da passagem do arcebispo pela Bahia, em que ele dá uma série de informações sobre personagens ali da vida de Salvador, soteropolitana, né, e diz que, então, ele recebeu, né, nas mãos uma cópia da Clavis Profetarum, e que aqui, né, ele faz um comentário, né. O comentário é muito distante do que a gente tem hoje pela Clavis Profetarum, mas, mais uma vez, então, é um desencontro, né, mas que mostra o interesse, mostra a proximidade que o arcebispo procura ter, né, da obra vieriana e dessa projeção da obra de Vieira ainda, né, os ecos, né, a reverberação, né, da obra de Vieira ali nos primeiros anos após a sua morte. Bom, eu vou encerrar por aqui, eu agradeço muito a atenção de vocês, e se tiver alguma coisa, então, para acrescentar nas perguntas, eu me dedico. Obrigada. Obrigada, Ádila, pela apresentação, pelas informações. Agora, chamando a Lúcia também para compor novamente a mesa. Eu não sei se nós
já temos perguntas, as pessoas também estão elaborando questões, mas eu queria começar agradecendo, né? É sempre bom ouvir as falas. Eu já, né, conheço o trabalho da Adma e da Ana Lúcia, né, com quem trabalho mais de perto, né, até por uma questão institucional, mas, assim, eu gostei muito, eu tenho várias perguntas, eu sei que o tempo, comentários, pedi para vocês falarem um pouco mais, Ana Lúcia, eu fiquei muito atenta à sua fala, Ana, quando você menciona essa ideia de uma persona discursiva no Vieira, né? E outras, né? Outras questões que são possíveis para pensar neste momento, a importância das cartas, pensando até que o Vieira produz praticamente, né? Ele escreve cartas desde a sua juventude até a velhice, então é uma vida acompanhada, não é, pelas cartas. E enquanto você falava, eu pensei muito, Ana, não é nem eu pensei muito no filme do Manuel de Oliveira, até porque ontem teve uma fala sobre Manuel de Oliveira, Palavra, né, e Utopia, justamente porque o filme recorre a essas cartas, né, para falar um pouco também dessa ideia das paixões no Vieira. Então, as cartas elas são utilizadas como instrumento para o roteiro, né, do filme do Manuel de Oliveira. Logo no início, há várias menções à ideia de corpo, não é? Essa retórica do corpo em Vieira, desde a juventude até a velhice, né? E como é que essa semântica, essa forma, né, que o Vieira encontra, é algo que permanece em nós. Então, há muitos estudos que falam sobre isso, né? Uma retórica do Vieira que se mantém, inclusive para a ideia de corpo no Brasil, né? Esse corpo, ele fala muito do corpo que envelhece, não é? E tal. Mas eu pensei muito nesse filme do Manuel de Oliveira por isso, porque ele utiliza justamente, né, as cartas como uma forma de acompanhamento da vida do Vieira, dessa biografia do Vieira, com menção a essa ideia dos afetos, né? Então, não sei se eu tenho uma pergunta, queria que você falasse um pouco mais sobre até essa ideia das paixões em Vieira, dessas representações das personas, né, em Vieira, e desse conhecimento, portanto, discursivo que o Vieira tem, né, e como é que ele aborda essas diferentes representações, como é que isso é importante, né, não é necessariamente quer dizer, uma pergunta, né? Eu lembro até que no filme, eu acho que no início do filme do Manuel de Oliveira, há uma citação do Sermão 27º, né? Aquele com o Santíssimo Sacramento exposto, né? Que ele fala uma pergunta, né? Eu não vou lembrar exatamente, vocês são os especialistas, mas tem estes corpos não nascem e morrem como os nossos, né? E é toda uma ideia dos sermões que citam também a ideia de corpo. E eu queria só que você falasse um pouco mais se você puder, Ana, porque eu fiquei aqui anotando várias coisas que você falou, mas acho que é interessante pensar nessa variedade dos assuntos, né? Isso que você cita, não é? Como é que a gente pode pensar nessas cartas na variedade dos assuntos e como é que o tema das paixões, de uma forma geral, é um tema que atravessa a obra do Padre Antônio Vieira. E aí, se a Adma também quiser falar também sobre isso, não tem. Mas para a Adma, eu fiquei muito interessada nesse, quer dizer, no estudo, né? Não é necessariamente um objeto de interesse, mas é um interesse amplo que eu tenho. Mas fiquei pensando muito nessa personalidade também, né, do arcebispo de Goa, do Inácio de Santa Teresa, como uma figura que historicamente foi uma figura retratada, eu acho que também de uma maneira contraditória, né? Ele tem uma biografia contraditória, né? Ele é um reformista, ele não é um reformista, ele é designado pelo Dom João V para ser um reformista e ao mesmo tempo não é. Quer dizer, ele tem uma personalidade também contraditória e aí essa ideia de persona discursiva é interessante quando você também analisa, quer dizer, citou no final do trabalho o Sermão de Santa Teresa, né? E o outro documento, porque é uma figura difícil, inclusive em termos biográficos, né, de a gente conseguir, né, alcançar, né, e até você
mencionou rapidamente algo que eu tenho muito interesse, que é a revolta mesmo, né, das freiras contra o Santo Inácio, né, contra Inácio de Santa Teresa, arcebispo, né, e como é que ele tenta fazer essa reforma administrativa, né, ele tenta fazer determinadas reformas que muitas vezes não são, né, não foram bem recebidas, mas particularmente essa revolta me interessa muito. É algo que você mencionou, né, e outras tentativas, né, que ele tem. E se pudesse também falar, se vocês quiserem, né, falar um pouco mais desse desencontro, que na verdade, né, é um encontro com o Vieira, é um encontro simulado com o Vieira, não é necessariamente um desencontro, mas é uma simulação, né, durante a vida de um desencontro que, na verdade, é muito bem utilizado dentro dessa apropriação do legado, da herança, né, do Padre Antônio Vieira para a cultura e, enfim, para a história, né, portuguesa. Bom, não são perguntas, é só para a gente começar aqui a conversar um pouco sobre os temas que foram abordados hoje. Já agradeço mais uma vez, é sempre bom ouvi-las. Então, eu começo? Admo quer começar? Começa, Ana. Viviane, você falando sobre o Manuel de Oliveira, né, eu fiquei lembrando que nós temos dois cineastas, né, um brasileiro, um português, o Manuel de Oliveira e o Júlio Bressani, né, que fizeram filmes especificamente sobre a obra do Vieira. O Manuel de Oliveira, o Palavra e Utopia, e o Bressani com sermões, né? E curioso, porque uma vez eu, conversando com o Bressani, já há alguns anos, sobre o Vieira, ele me disse que estava fascinado pelas cartas, que ele estava lendo as cartas. E ele me disse mais, as cartas do Vieira são puro cinema. E eu ainda vou fazer um filme sobre elas. Eu estou aguardando até hoje. Eu sei que o último filme que o Bressani fez, que está para ser lançado, é em torno de capítulo, mas fico esperando, torcendo para que ele faça algum filme com as cartas do Vieira. Foi o que ele me disse na época, que ele via muito cinema ali, e que ele pensava em fazer alguma coisa com essa leitura das cartas. E, efetivamente, né? Então, o Vieira teve uma vida surpreendentemente longa, pensando-se no século XVII, e a vida que foi acompanhada pela escrita, desde a Carta Annua, que ele escreveu muito jovem, né, no Colégio da Bahia, até cartas no final da vida, em que ele já estava doente, que ele ditou. E aí, nessas cartas, como eu falei, a gente tem uma figuração de questões extremamente importantes da sociedade portuguesa do seu tempo, das personalidades com quem ele se correspondia, das questões não só teológicas, como a gente viu, foi até um levantamento uma tabulação feita pelo Carlos Maduro, quando ele organizou a edição do tomo da epistolografia da obra completa, que ele fez um minucioso levantamento dos correspondentes de Vieira, vendo como assim os nobres eram em número grande. Então, tem toda uma discussão de questões políticas, questões sociais nas cartas do Vieira. Uma questão que eu tento trabalhar, e que isso já vem sendo discutido, enfim, por vários colegas que estão estudando a obra do Vieira, é exatamente pensar na relevância da retórica nas práticas letradas do século XVII, pensar na categoria do decoro, da adequação, e exatamente nesse tema da encenação de modelos retóricos, né, de caracteres que são encenados nas cartas em função dos destinatários. Aí tem todo um estudo que eu estou fazendo em relação a esses textos dessa tradição da Ars Dictaminis, e como, por exemplo, a salutácio, né, a saudação inicial,
como havia uma codificação extremamente regrada em função das hierarquias sociais, em função disso, até o tom da carta podia variar. É claro que no 17, especialmente, essa codificação já desde o século anterior já havia sido um pouco transformada, menos codificada, menos rígida, mas ainda há esse tipo de adequação em função das cenas diferentes, né, dos destinatários diferentes, e, obviamente, para cada situação, para cada tema e para cada momento da vida do Vieira, as paixões vão se transformando, né? Em função das situações. Então, como eu disse, nas cartas, mais nos últimos anos de vida, a referência às doenças ela vai ser muito constante. E há certos afetos assim de mágoa, de ressentimento, de, de ironia em relação ao que ele considerava um esquecimento em relação à sociedade portuguesa. Essa toda é uma preocupação para a gente não ficar lendo, esquecendo que há uma codificação retórica e ficar vendo tudo na clave da expressão de uma subjetividade. Né? Então, é para chamar atenção para a relevância da retórica nas práticas letradas da época do Vieira. Mais ou menos isso. É isso. Quando a Adma for falar, eu fiquei muito curiosa, Adma, muito interessada nesse material que você apresentou, e fiquei curiosa em saber se você encontrou, se você teve acesso a outros sermões de Dom Inácio, além desse, para ver exatamente se esse diálogo direto com o Vieira estaria no sermão que, a princípio, foi pregado lá na Bahia, né? No local onde Vieira tanto pregou, se haveria alguma diferença em relação a outros sermões dele pregados em Goa ou em Faro, ou enfim. Fiquei muito curiosa de saber isso, e fico aqui torcendo para que o CNPq te conceda a verba para que você consiga fazer uma maravilhosa publicação com todo esse material que você está levantando, está estudando, e certamente vai fazer mais uma das suas edições tão fundamentais para nós que estudamos Vieira. Então, era Pois isso. muito obrigada. Muito obrigada, Ana Lúcia. Você realmente é muito generosa aí comigo, mas acho que parte aí desse amor que a gente tem aí à obra de Vieira. Eu vou tentar responder junto aí, pegar o gancho exatamente da sua fala. Eu me lembro, acho que é a epígrafe do livro da Margarida Vieira Mendes, uma das epígrafes que ela coloca, é uma frase de Vieira, em uma das cartas, em que ele diz: eu quero me tornar o que eu sou. Tá? Eu acho genial, porque diz respeito exatamente a toda essa questão que a Viviane colocou, e você também, quer dizer, da relação, né, com a escrita. Né? Uhum. Vieira diz que ele quer se tornar o que ele é. Né? Ele é um pregador, ele é um valido do rei, né? Ele é um missionário, ele é essa coisa toda, ele quer se tornar aquilo que ele é. Né? E se tornar é isso, né? Qual é o decoro, qual é a adequação, o que é que o missionário faz, o que é que o missionário diz, como é que o missionário age, como é que o missionário escreve. Uhum. Né? Então, a gente tem, em vez dessa subjetividade, a gente tem um espelho o tempo inteiro. Né? A gente nunca consegue, né, ver dentro, né, mas nós vemos de fora. Me lembro que isso é uma ideia para mim que é aristotélica, né? Quando ele diz na Poética que a gente só sabe o que um personagem X pensa pelo que ele diz. Né?
eu não sei o que o Édipo pensa, né, senão pelo que ele diz, pelo que ele profere, ou Agamemnon, ou quem quer que seja. Então, assim, eu só sei de Vieira, e é isso que a gente tem ali nas cartas, pelo que ele diz, pelo que ele coloca, e ele coloca conforme, né, como você tem mostrado, com os interlocutores, com os diversos interlocutores, ele né, naqueles momentos em relação a, né, alguma coisa. Então, assim, é nisso, Viviane, que eu também vejo que o arcebispo, a gente está ali nos anos de 1720, 20 anos depois da morte de Vieira, mas ele aos poucos vai cada vez mais, né, a meu ver, né, se identificando com essa imagem, né, que Vieira produz de si mesmo. Então, ele se coloca, por exemplo, como alguém, porque o padre Manuel de Sá, que é um jesuíta lá da Índia, o acusa diante da Inquisição, ele começa a dizer que ele, como Vieira, é perseguido pela Inquisição. Tá? Ele é incompreendido, ele, né, enfim, é um visionário, né, que os outros não compreendem, ele quer reformar o Estado e não aceita. Né? Então, ele adota o mesmo ethos. Com o estado do presente estado da Índia, eu tenho uma séria desconfiança. Ele tinha na biblioteca dele a História do Futuro, tá? Que tinha acabado de ser editado em 1718, logo ele tem, né, na biblioteca dele. Ele quer fazer o estado do presente estado da Índia uma obra também profética, né? Ele quer, isso tudo eu ainda não tenho provas, tá? Isso tudo é minha especulação a partir dos textos mesmo. Né? Então, ele quer atuar junto ao Dom João V, como Vieira atuava em relação a Dom João IV, ter esse lugar de valido do rei e de quem vai gerir, né, os destinos políticos do império, né, sendo o braço eclesiástico disso. Enfim, né, a gente tem todas essas similitudes ali que são construídas, né, pelo arcebispo. Isso me parece assim, muito mais importante do que tentar ver quem é essa figura, como você disse. Se eu for pegar as ações, os textos do arcebispo, sinceramente, aquilo tudo me causa uma dificuldade. Né? Não é como ele não é empático como Vieira, assim, né? Ele tem atuações, ele manda destruir todos os templos hindus, tá? Enquanto Vieira, com uma prática, né, jesuítica, ao contrário, tenta trazer, digamos assim, cristianizar as práticas indígenas. Né? Ele estabelecida uma lei, a missionarização tem que ser em língua portuguesa. Tá? Quando Vieira, a Companhia de Jesus, né, batalha por haver línguas, né, que possam conhecer as línguas locais. Enfim, é toda uma prática muito, muito distinta. Mas, em termos, então, de imagem, ele vai se colando. Né? E aí, Ana, a minha questão, eu tenho procurado outros sermões, eu só encontrei até agora pastorais, tá? Pastorais absolutamente, né, de uma doutrinação, de uma jurisdição eclesiástica, mas nada que se assemelhe aos sermões de Vieira. Então, esse, para mim, é quase uma excrescência entre as obras do arcebispo, sabe? E é incrível o quanto realmente ela é fina. E isso me causa uma surpresa, até porque essa parte da elocúcio, tá, é o mais difícil de você evitar. Né? No entanto, assim, a gente percebe que é a partir de uma familiaridade tremenda, né, com a obra de Vieira que ele tem. O que não é assim raro, tem outros dois sujeitos na Índia nesse período, o Manuel de Sá, que eu acabei de me referir, mas um outro amigo do arcebispo, o Frei Jorge da Conceição, tá, que ele diz claramente, né, que o Quinto Império, né,
vai ser na Índia, e ali a gente ecoa várias passagens da história do futuro. Então, assim, realmente Vieira é lido ali na Índia como, independentemente de ser jesuíta, né, como ainda não é imperador da língua portuguesa, mas é quase. Mas é quase. Eu acho que era isso. A questão, desculpe, o último ponto que a Viviane perguntou, das freiras de Santa Mônica, é também uma situação curiosa, porque as freiras são agostinianas, né, como o arcebispo, né, e ele procura, da mesma maneira que as outras ordens religiosas, submetê-las todas a esse poder eclesiástico episcopal. Não é à toa que o título lá do sermão é impontifical, quer dizer, esse lugar dele como bispo, um lugar que Vieira sempre rejeitou, né? Quando o Dom João oferece o bispado para ele rejeitou. Esse lugar do bispo, né? Alguém que está, né, mais próximo do papado, né, do que das ordens, né? Esse representante do Papa, é o lugar que o arcebispo deseja para si, né? E aí a gente tem toda uma questão ali com o padroado, etc., mas que no início, então, do século XVII, a gente não pode, desculpa, XVIII, a gente não pode esquecer que logo, principalmente ali no Oriente, então, o bispo ele quer impor o poder episcopal sobre todas as ordens religiosas, né? Oratorianos, dominicanos. Então, em relação às freiras, mesmo sendo agostinianas, o que me parece é isso. Elas têm, essas ordens tinham uma certa... o termo talvez não seja apropriado, mas cada ordem, até pela distância do reino, que só era aproximada pelas cartas, né, eles tinham uma certa liberdade de cada ordem agir, né, conforme os seus próprios regulamentos. E o bispo resolve impor, né, uma ordem, né, centralizada nele sobre todas as demais. E eu acho graça, porque enquanto ele brigou com os outros religiosos, nada aconteceu, mas na hora que realmente ele briga com as freiras, assim, ele não conseguiu se sustentar mais, foi ali uma oposição muito ferrenha, houve roubo de chave, sabe? Elas jogaram a chave fora, enfim, né? Tem todo um anedotário ali, mas que faz com que ele, de fato, se torne insustentável a posição dele, e ele tem que ir de volta para o reino. Eu não sei se a gente já tem também, eu vou só ler os comentários aqui. Para mim congelou, várias pessoas parabenizando também a mesa. Engraçado, Ágima, enquanto você estava falando sobre a Inquisição, né, que o próprio Inácio, né, o Inácio, ele também, se eu não me engano, publica uma pastoral, né? Ele também se defende contra a Inquisição, ele ataca de alguma forma, quer dizer, essa figura também é muito interessante para a gente pensar nisso que você acabou de falar sobre esses discursos, né, que ele faz muito bem. E, Ana, ouvindo você falar mais uma vez, né, sobre o Vieira, sobre a ideia de morte, aquela carta que o Vieira publica, você é melhor, claro, especialista nisso, acho que em 1697, né, que ele é dirigido ao Sebastião de Matos e Souza, né, que é o secretário do Duque, né, de Cadaval. É interessante essa carta também para a gente pensar um pouco nisso que você falou, né, da ideia de morte, né, a ideia do corpo desse Vieira tão bem documentado, quase que não no sentido é isso que você fala, né? Não no sentido da interioridade, da subjetividade, que são conceitos muito contemporâneos, mas da representação de si mesmo, né? Pensando nessa ideia do discurso, da narração, que é tão importante para os gêneros discursivos que estão ali nas cartas, né? Como é que ele não é uma questão da subjetividade, mas é uma questão dessa representação de si, né? Dessa figura, né? Dessa imagem que nós temos até hoje. E talvez seja por isso que a gente tem essa imagem tão
importante esses Vieiras, né? Essas imagens que compõem o Vieira e que permanecem até hoje, não é? Como se o Vieira estivesse de fato ao nosso lado, na nossa literatura, não é? E está por meio dessas imagens que ele próprio que ele formulou. Então, essa carta eu lembrei dela agora, não é? Quando você falava, porque eu não sei, se eu não me engano, é a última carta, né, que ele publica, né? Não sei, agora que você falou das cartas, assim, mas é uma carta muito, muito representativa. E Adma é isso, né? Eu pensei nas freiras, porque elas conseguem, de alguma forma, uma vitória, né? Em relação a essa. Quer dizer, em relação a esses desmandos, né? Quando você fala das práticas hindus, ele tentou, de fato, fazer uma reforma administrativa, levar, né? Ele tinha algumas missões, né, em Goa. Em algumas missões ele não foi muito bem sucedido, mas ficou essa figura assim que me parece ser uma figura contraditória, né? Se ele conseguiu ou não, como eu disse, ser um reformista. Então fico aí pensando nesse encontro-desencontro, né? Uma mesa que fala dessa possibilidade, né? A mesa fala de diálogos e desencontros, né? Com Antônio Vieira, e talvez eu até não fizesse desencontros, porque são diálogos e encontros com Antônio Vieira, mesmo que por outras vias, não muito, né, evidentes. Então, eu acho que a mesa fica com essa ideia, portanto, de um desencontro pode estar entre parênteses, né? Então, é encontro e desencontro, porque o encontro acontece, né, por outras vias. Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, se vocês... A gente ainda tem um tempo, mas se não quiserem, né, uma belíssima na mesa sobre Vieira, de alguma forma, né, mais, né, não só sobre Vieira, mas também sobre Inácio de Santa Teresa, quer dizer, sobre a importância do estudo, né, do documento, do estudo também histórico que vocês trazem aqui, a importância, a relevância desse cuidado com o documento, né, histórico, e as pesquisas, claro, tão bem já, eu acho que representadas por vocês, né, duas, Ana Lúcia e Adma, pesquisadoras super respeitadas, e eu agradeço muitíssimo, né, o poder ter moderado esta mesa, mas também a oportunidade de poder ouvi-las, né, que eu acho que eu saio daqui com várias anotações interessantes, várias possibilidades para levar também adiante. A gente tem aqui, mais uma vez, né, eu trago os comentários do bate-papo, né, o nosso colega Leonardo Davino, o nosso colega da UERJ, a Carmen Negreiros, várias pessoas aqui comentando sobre a mesa. Então, só tenho a agradecer, né, a vocês, desejar uma boa tarde, um bom congresso, até o dia 29 de outubro, né, em nome, mais uma vez, da comissão organizadora. E é isso. Muito obrigada, Adna e Ana Lúcia. Obrigada, Viviane, pela mediação, e Adma pela apresentação do seu trabalho, e eu vou ficar realmente torcendo para ver essa edição ficar pronta, porque me interessou bastante. Obrigada, Ana. Pois não, é sempre um prazer também ouvi-la e estar dividindo mesa, dividindo, né, ambientes onde a gente pode conversar e saber, né, por onde andam aí os... Né, principalmente nesse momento, né, de tanta divergências de toda espécie, né, que nós temos tido aqui nesse país. Então, obrigada, Viviane, por estar aqui mediando, né, e uma boa continuação também de congresso para todos nós. Obrigada a todos. Fiquem bem. Saúde. Saúde para a gente. Saúde.